Boa tarde aos amigos que nos escutam nesse momento e que nos assistem. Bom, está muito claro aí que o PT quer voltar ao poder a todo custo. Isso, para mim, é muito claro. A gente é preciso relembrar, aliás, primeiro ponto, tudo indica já nos bastidores, já ressoa muito alto e solidificando a cada dia que Geraldo Alckmin deverá ser realmente o vice na chapa de Lula para 2022. Mas na política, como eu sempre falo, nós só não vimos ainda a vaca voar. Ainda. Não duvido que até lá surja alguma coisa. Em 2006, se não me falha a memória, eu acho que foi o Lula, foi para o segundo turno com Alckmin nas eleições presidenciais, né? E os dois trocaram farpas terríveis. O Alckmin sempre foi aquele político ultraconservador, isso é fato. Ele segue uma linha política totalmente diferente do PT, que é a esquerda. Mas talvez a estratégia do PT seja justamente trazer o político como Alckmin, apesar de ter trocado várias farpas com Lula em campanhas passadas, eram inimigos políticos ferrenhos, mas talvez a forma ou a estratégia do PT é se livrar daquele peso exaustivo de esquerda e puxar um pouco desse lado do centrão, né? Se bem que Alckmin, ele é do centrão, sempre pendendo para a direita. Mas ele tem um ponto em vantagem. Ele, apesar de ter trocado várias farpas com o PT e com Lula em campanhas passadas, mas ele tem aquele jeito café com leite, meio ponderado, se posiciona muito ponderadamente, equilibradamente. Bom, mas aí se perguntam que um político de centro-direita quer se aliar com o PT. Essa aliança ou essa estratégia, ela tem os seus pontos, não é uma aliança de graça. No meu ponto, o que é que Geraldo Alckmin está querendo na verdade? Depois da última derrota que teve as eleições do governo do Estado, ele ficou meio que distante da política, meio isolado. E essa aliança com o PT é uma forma que Alckmin tem de voltar ao cenário da política brasileira, principalmente na região ali do Sudeste. Outro ponto que eu também coloco é que Geraldo Alckmin, como eu já falei anteriormente, ele é uma pessoa muito bem articulada no meio dos empresários, dos empreendedores, goza de amizades com pessoas influentes nesse circuito de investimentos internacionais. Então ele tem as suas vantagens que pode justamente agregar nesse momento a campanha ao projeto do PT e reaproximar de Lula, como aconteceu naquela campanha do José Alencar. É bem parecida a estratégia. Outro ponto em questão, que eu acho que o Alckmin está querendo, na verdade, é ser o substituto de Lula futuramente. Isso aí a gente não dá para descartar que Geraldo Alckmin sempre ambicionou ser presidente da República. E talvez o caminho mais fácil para ele chegar até lá é justamente agregando o seu projeto ao projeto do Lula. Lula hoje tem 76 anos de idade. Suponhamos que Lula ganhe as eleições. Ele vai passar 4 anos. Será que o Lula teria fôlego para 2 mandatos consecutivos? Eis a pergunta. Talvez o Geraldo Alckmin esteja vislumbrando esse futuro nesse sentido. Mas e o PT? O que é que o PT ganha com isso? O PT já deixou muito claro, nós não vamos abrir mão da nossa política de esquerda para agregar a política, pelo menos em parte, de centro-direita de Geraldo Alckmin, né? Qual a vantagem? A aproximação de Alckmin com a classe empresarial, e hoje Alckmin está em primeiro lugar nas pesquisas ao governo do estado de São Paulo, que já é um ponto muito favorável para ele. Lula, eu não tenho dúvida que ele é muito forte na região Nordeste, mas no Sul e Sudeste, e aqui eu falo com propriedade porque eu estive lá durante quase 3 anos, há uma resistência muito grande do pessoal de lá em voltar a votar em Lula. E Alckmin poderá ser justamente essa ponte para amenizar, para abrandar e abrir os espaços para Lula no Sul e Sudeste, meu caro amigo José Dias Neto. Mas o Gilberto Kassab, do PSDB, ele está batendo na tecla que Geraldo Alckmin tem que ser candidato ao governo do estado da Paraíba e não vice de Lula. Ainda está nesses impasses, a preço de hoje, ganha muito mais Geraldo Alckmin sendo vice de Lula. E aí eu digo, aí tem projetos futuros se desenrolando, se concretizando. O Geraldo Alckmin não vai de graça, tem muita coisa aí em jogada. E Lula também não está jogando isso de graça. Aquele abraço. Moisés Conrado, amanhã tem Diário News, 9 da manhã. Amanhã, 9 horas da manhã, tem um programa Diário News. Para você que tem fome de bom jornalismo, jornalismo interativo, dinâmico, participativo e, acima de tudo, crítico, conto com você de 9 às 10 horas. E próxima semana,
uma semana de programação especial no Diário News, que sai um pouco de cena José Dias Neto e entra o Interview Personalidades.